É bem verdade que o salmista, ele disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem lugar melhor de se estar a não ser na casa de Deus. E nesta tarde eu quero ser fiel naquilo que Deus propôs em meu coração, pois eu estava em casa e fui inquietado nesta tarde a vir a este lugar, porque Deus, ele tem um propósito nesta tarde. Ao tempo que eu quero chamar a atenção de todos ao texto bíblico, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7, e também o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7 e o versículo de número 13, para nossa meditação. Nesta tarde eu quero pregar sobre um tema: a missão de um profeta, baseado nesse texto que nos diz a infalível palavra de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a sua aparência, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 13 diz assim: então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi-se para Ramá. Quando eu tomei por base o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7 e versículo 13, desceu uma palavra profética ao meu coração, quando ainda estava meditando já há alguns dias nessa palavra. E eu quero, com a graça de Deus, pregar sobre este tema: a missão de um profeta. É bem verdade que este livro é um livro que está falando de uma transição, porque diz a Bíblia que havia ainda nos dias de Samuel um rei por nome de Saul. Saul, ele se tornou o primeiro rei da nação de Israel. Diz a Bíblia que Saul, ele não andou segundo a vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz em 1 Samuel 16 e 1, que Deus vai indagar o coração do profeta, dizendo: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? E diz a Bíblia que os filhos de Israel, eles começaram a observar que as outras nações, as nações pagãs, as nações que não temiam a Deus, porque até o presente momento, quem governava, quem liderava na verdade e governava a nação de Israel, era o próprio Deus. E este Deus estava no controle, era o governo teocrático, era o próprio Deus que governava a nação de Israel. E diz a Bíblia que os filhos de Israel, eles olham para as outras nações
e observa que na liderança das outras nações havia um homem que estava sobre a liderança. Contudo, agora eles começam a pedir a Deus para que Deus levantasse o homem, para que eles fossem guiados por ele, para que este homem governasse a nação de Israel. Contudo, o texto nos diz que os filhos de Israel, eles vão rejeitar o governo teocrático de Deus. Contudo, por uma permissão divina, Deus permite que os filhos de Israel pedem a Deus para que ele levantasse uma nova liderança. E diz a Bíblia que por permissão de Deus, Deus permite que Saul se torne o primeiro rei da nação de Israel. Contudo, o texto diz que os primeiros anos de Saul na liderança de Israel, Deus começa a fazer coisas extraordinárias, a ponto que Saul foi usado por Deus de uma forma extraordinária, porque todas as vezes que o homem se coloca na mão de Deus e deixa Deus fazer o projeto na sua vida, este homem, ele é agraciado por Deus, tanto na vertical, tanto na horizontal, tanto na metafísica humana, quanto na metafísica espiritual. Contudo, o texto nos diz que Saul agora, ele começa a fugir daquilo que Deus determinou para a sua vida. E todas as vezes que o homem, ele sai da direção de Deus, é como se Deus não contasse mais com este homem. É como se Deus virasse as costas para este homem. É como se Deus não confiasse mais neste homem. E diz a Bíblia que Saul tenta pegar alguns atalhos. Contudo, amados, eu aprendi na Bíblia que Deus não precisa de mecanismos humanos para fazer algo na vida do homem. Mas o homem, ele tem que entender que quando ele está na mão de Deus, Deus usa este homem de uma forma tão extraordinária. Mas Saul, ele começa a pegar alguns atalhos, e diga-se de passagem que todo atalho é perigoso demais, a ponto que Deus agora vai visitar o profeta Samuel. E o profeta Samuel, quando ele recebe a revelação de Deus, diz a Bíblia que Deus vai o indagar, dizendo: Samuel, até quando você vai ter dó, vai ter pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que ele não reine sobre a nação de Israel? Ou seja, nesse exato momento, Deus estava dizendo: eu estou descartando Saul. Eu não quero mais que Saul ande na minha presença, e eu não quero que Saul esteja sobre
sobre a liderança dos filhos de Israel. Contudo, amados irmãos, o texto nos revela que neste momento Deus agora vai comissionar o profeta Samuel a uma missão. Eu falei que a missão de um profeta, a primeira missão de um profeta é que quando Deus levanta este profeta, só para que vocês tenham uma pálida ideia, o profeta de Deus é aquele homem que se torna aqui na terra como o porta-voz de Deus. Quando Deus ele quer falar com alguém, quando Deus quer se revelar para alguém, Deus vai procurar o profeta, e o homem e o profeta vai ser usado por Deus naquilo que Deus propôs em seu coração. O profeta vai receber de Deus a revelação para entregar a pessoa determinada. É aquilo que Deus falou ao profeta Jeremias. Ele disse: Jeremias, aonde eu te enviar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Então a missão do profeta, a maior missão do profeta é receber de Deus e falar aquilo que Deus propôs em seu coração. A segunda missão do profeta é que Deus vai dizer para ele: vá até a Belém, na casa de Jessé, porque no meio dos seus filhos eu me tenho provido de um rei. Segundo a história bíblica, este sacerdócio do profeta, ele é diferenciado, porque segundo as escrituras, o profeta, quando ele recebe a mensagem de Deus, ele é diferente de quem pregador? Do sacerdote, porque o sacerdote na antiga aliança, ele tinha a responsabilidade de interceder pelo povo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava em um lugar por nome de santo do santo, para interceder pelo povo. Contudo, meus amados, quando Deus quer se revelar para a sua igreja ou para alguém, ele vai procurar a figura do profeta. Segundo a Bíblia, enquanto o sacerdote ele procura a Deus, com o profeta é diferente. É o próprio Deus que desce na casa e vai de encontro ao profeta e fala com ele face a face, boca a boca, porque quando Deus quer se revelar, ele rasga o céu, ele desce na casa e o nome dele é glorificado. Se você entende isto, levante a sua mão, abre esta boca e engrandeça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e assuma a missão que Deus te deu. A missão do profeta é receber de Deus. E o que é que vai acontecer? Deus vai falar com o profeta. E o que é que Deus vai falar? Ele vai dizer: eu já
rejeitei a Saul. Agora você vai pegar o vaso. Todo profeta tem que entrar na presença de Deus com aquilo que ele tem. Aonde estava o profeta? Estava na casa de Deus, e Deus vai falar com ele dizendo: pegue o seu vaso de azeite e vá a Belém, na casa de Jessé, porque no meio dos teus filhos eu me tenho provido de um rei. Veja bem, Jessé, ele era pai de 8 filhos. Quantos filhos? 8 filhos. E diga-se de passagem que um dos seus filhos era por nome de Davi. Davi, segundo a Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus. Mas quando Deus manda na casa do profeta de Jessé, a Bíblia diz que Deus não disse ao profeta quem seria o escolhido. Olhe para cá, Deus não erra nas suas escolhas. Deus sabe quem é que ele vai escolher. Deus sabe aonde está a pessoa certa, no lugar certo e para ser usado na hora certa. Se Deus olhar de alto a baixo nesta tarde e olhar para você, Ele sabe que é você a pessoa certa, que está no lugar certo e que vai ser usado na hora certa. Para onde ele vai? Para Belém. E diga-se de passagem que Deus manda ele encher o vaso. Profeta tem que ter vaso, e o vaso tem que estar cheio. Diga comigo: profeta não pode andar vazio. Profeta tem que ter vaso, e o vaso tem que estar cheio. Meu Deus! Vaso cheio dá a entender que você está preparada para ser usado nas mãos de Deus, como um instrumento nas mãos do Altíssimo. Mas tem que estar cheio. E cheio de quê, pregador? Ele disse: encha o vaso de azeite. Azeite no sentido de presença de Deus, porque ninguém quer ouvir, ninguém dá ouvido, Kennedy, a um profeta se a vida dele não está tomada, cheia da presença de Deus. Aleluia. Profeta tem que estar cheio, vaso cheio. O que foi que Deus disse a Jeremias? Desça à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas, não é as palavras que você quer ouvir, você vai ouvir as minhas palavras. E o que ele fez? Ele não questionou, porque profeta não questiona, criatura não pode questionar com o Criador, porque maior é aquele que te chamou para esta obra. E ele pega o vaso, enche o vaso de azeite e vai para a sua missão. Glória a Deus. Olha para a sua irmã e diga assim para ela: assuma, meu Deus, sangue e fogo.
Diga assim: assuma a missão que Deus te confiou. Ainda que fraquinha, ainda que fraquinho, mas assuma a missão que Deus te confiou. Ele pega o vaso, enche o vaso de azeite, e ele diz assim: se Saul ouvir, ele vai me matar. E ele vai em direção a Belém. Quando ele chega na porta da cidade, os anciões da cidade saem tremendo e perguntam para ele: é de paz a tua vinda? Porque quando o profeta fala, não gera dissensões. Porque quando o profeta fala, é a própria voz de Deus soando na terra. Essa geração precisa entender uma coisa: Deus está levantando uma geração de profetas em Rio Largo com uma missão. E qual é a missão? Falar o que Deus está mandando. Assuma a sua missão, porque você não está só. Deus está com você. Quando ele chega na porta da cidade, os anciões tremendo perguntam para ele: é de paz a sua vinda? Ele disse: a minha vinda é de paz, porque eu vim sacrificar ao Senhor. Vida de profeta é vida de sacrifício, é vida de renúncia. Glória seja dado o nome de Jesus de Nazaré. Olhe para cá. Vida de profeta não tem vida fácil. Falar no nome do Senhor é coisa séria. Assim diz o Senhor, é uma coisa séria. Mas Deus manda eu te dizer: Deus te levantou para esta geração, seja através da palavra, fale, seja através do louvor, da canção, abre a tua boca e fala, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o céu. Diga assim comigo: vida de profeta é vida de renúncia. Profeta de verdade tem que aprender a renunciar para continuar ouvindo a voz de Deus. Profeta de verdade, ele anda na contramão da vida. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa: o profeta Samuel estava na direção de Deus. Olhe para cá. Profeta não pode andar por vista. O maior ofício do profeta é que ele tem que continuar ouvindo a voz de Deus. Nessa geração, muitas vozes têm se levantado para tentar aplacar a voz profética desta igreja. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para dizer para você: abre bem a tua boca e te encherei. O Deus que começou a boa obra na tua vida, profeta, ele vai continuar falando, se revelando, agindo e trazendo a revelação da palavra. Se você crê, levante a mão, abre esta boca e mande glória para Jesus Cristo, porque Deus, ele quer usar a tua boca nesta tarde. Profeta dessa geração, ele tem que aprender a se quebrar diante do Senhor. Profeta dessa geração, ele sabe que o sistema está corrompido. Glória a Deus. As portas
estão se fechando aqui, mas a janela do céu está aberta para profeta. Glória seja dada o nome de Jesus. Se a porta se fechar aqui, Deus está dizendo: eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Não existe porta fechada para profeta. Diga para ela aí, se alguém tentar fechar a porta, diga: Deus vai abrir o portão, mas Deus não vai deixar de falar. A Bíblia diz que antigamente ele falava de muitas maneiras, mas hoje ele fala por Jesus Cristo. O Senhor não deixou de falar. O que pode estar faltando é pessoas que não querem ouvir. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Tem pessoas que só tem orelha, mas profeta de verdade, Deus está falando, Ele está ouvindo e está trazendo a revelação da palavra de Deus. Levante a mão, mande glória para Jesus. Diz para ela aí: Deus me levantou, e Deus me levantou para falar, Deus me levantou para renunciar, Deus me levantou para estar de joelho, Deus me levantou para ser um instrumento nas mãos de Deus. Aceite quem aceitar. Quando o profeta fala, o inferno recua e o reino dos céus avança. Só quem crê, joga a mão para cima, abre esta boca e manda glória para Jesus, porque você está aqui em uma missão. Diz para ela: eu estou aqui em uma missão, diga: eu vou cumprir. Meu Deus, sangue e fogo, diga: eu vou cumprir a missão que Deus me deu até o final. Bata no peito assim: Deus me levantou para este tempo. Alguma coisa vai mudar na tua vida nesta tarde. Oh glória, eu estou pregando e Deus está dizendo: diga: eu levantei ela, eu levantei ele para este tempo, para esta época. A maior missão do profeta, eu vou dizer e continuar dizendo, que a maior missão é ele continuar ouvindo a voz de Deus. E a minha pergunta é: você está conseguindo ouvir a voz dele? Ele encheu o vaso de azeite e foi fazer o que Deus mandou. Meu Deus, sangue e fogo. Eita! Profeta de verdade não se confunde com a voz do céu. Diga assim: quando Deus fala, diz para ela aí: toda dúvida, todo pensamento humano, diz para ela, tem que se dobrar diante da voz de Deus. Glória a Deus. Deus está levantando mulheres aqui com palavras proféticas. Deus está levantando uma juventude aqui com palavras proféticas. Deus está levantando obreiros, sou glória a Deus, com palavra profética. Só uma palavra profética é que muda essa situação. É de paz a tua vinda, a minha vinda é de paz, porque eu vim sacrificar ao Senhor. Quem veio sacrificar ao Senhor? Diga assim: o caminho do sacrifício é muito espinhoso, porque o caminho do sacrifício tem que ter novilho. Oh, mandaracamachandaraia. Caminho no sacrifício tem que ter cordeiro. Caminho do sacrifício tem que ter lenha, tem que ter altar. Caminho do sacrifício tem que ter fogo.
Profeta de verdade tem fogo nas mãos, tem fogo nos pés. Quando ele fala, é com uma labareda de fogo na cara de Satanás. Profeta de verdade, ele não se dobra diante da circunstância. Você lembra muito bem, mais do que eu, a Bíblia diz que quando, glória seja dado o nome de Jesus, Abraão ele foi sacrificar Isaque lá no monte. Diz a Bíblia que no dia seguinte ele programou tudo, pegou a lenha, pegou o cutelo, colocou nos animais, chegou na beira do monte, colocou lá os servos e disse para eles: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos adorar e depois retornaremos. Olhe para cá, a mensagem ela é direta. Tem pessoas que não dá para andar com a gente, só vai para o monte de Deus quem tem intimidade com ele. Abraão estava indo se despedir do seu filho, mas diz a Bíblia que ele olhou para os moços e disse para ele: olha, fique aqui tomando conta dos animais, porque eu e o rapaz vamos adorar, adoraremos e retornaremos. Profeta de Deus, ele sobe o monte na certeza que Deus vai receber a sua adoração. Diz para o teu irmão: tem pessoas que só dá, irmã, para ir com a gente até a beira do monte, mas para subir o monte tem que ter intimidade com o dono do monte. Eita, se você não der glória, eu vou descer aí. Tem pessoas que não dá para andar com a gente, tem que ficar tomando conta de jumento, de animais, glória a Deus, no pé do monte. Glória a Deus, porque perdeu a afeição, perdeu a intimidade com o céu. Mas quem tem intimidade com o céu, ele bate no peito e diz assim: eu vou adorar lá com o rapaz e depois eu vou retornar, porque vida de profeta é uma vida progressiva. Diga assim comigo: ele sobe, adora e volta. E quem quiser ficar tomando conta de jumento, tome. Mas Deus me chamou para fazer a diferença. Não, diz para ela aí, diga assim: Deus me chamou. Virgem meu Jesus Cristo, diga assim: Deus me chamou para fazer a diferença. Diga: eu vou subir o monte, vou adorar e depois vou descer de posse de uma grande esmagadora vitória. O que é que diz a Bíblia? Quando o profeta entra na casa de Jessé, ele convida Jessé e a seus filhos para o sacrifício. Eita! Remandaravasse. Profeta tem a sua intimidade com Deus, e quando ele fala, ele leva outros à intimidade com Deus. Você não entendeu? Diga assim: um profeta de verdade, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele sacrifica a sua vida e leva outros a ter intimidade com Deus quando ele fala. Ele entra, convida Jessé e a seus filhos. Para quê? Para o sacrifício, irmãos. Sem sacrifício não dá. Alguém tem que pagar o preço. Não, eu vou dizer de novo porque eu gostei.
alguém tem que pagar o preço. O primeiro azeite foi de graça, mas o segundo é pago. Esse negócio de ser crente saudosista não era assim, era não, continua. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, eita, ontem, hoje e eternamente. Ei, a unção que Deus colocou na tua vida vai alcançar alguém. Mas você não entendeu? A unção que Deus colocou na tua vida vai alcançar alguém. Você foi ao sacrifício e levou outras pessoas ao sacrifício, porque ninguém é grande sozinho. Ninguém consegue nada só. E na hora do sacrifício, passa Eliabe. Olhe para cá. Eliabe, ele tinha todos os pré-requisitos para ser separado rei de Israel. Porém, Eliabe não sabia o que era tirar a escala no campo. Eliabe não tinha cheiro, não sabia o que era o cheiro de ovelhas. Não sabia o que era apacentar. Olhe para cá. Todo mundo que Deus chamou estava ocupado com alguma coisa. Pergunte para mim por quê. Pergunte para mim por quê. Porque Deus nunca chama desocupado. Eita glória. Deus não quer saber se tem parentesco, não. A chamada de Deus, ela é diferente, diferenciada. Deus chama de acordo com aquilo que o céu aprova. Eita, se você não der glória, eu vou descer aí. Eliabe era valente, era homem de guerra, sim ou não? Era ou não? Era homem de guerra, sim ou não? Mas o profeta estava com uma missão. E qual era a missão do profeta? Fazer a vontade de Deus. E eu não quero saber da sua altura, da sua formosura, se você é bonitinho ou se você é bonitinha, se você faz as coisas para se apresentar ou não. Eita glória. É necamassuia. Jesus está aqui. Deus não quer saber qual é o teu grau de parentesco. Não. Ele quer saber se na sua vida tem temor de Deus. Meu Deus, sangue e fogo. Olha para cá. Eliabe passa e o camarada se encanta com ele. Mas o que foi que Deus disse? Não atentes para a sua. Olha para cá, irmão. Deus não está preocupado com o estereótipo de ninguém, porque já foi Ele que colocou boniteza na boniteza. Você pode se periquitar do jeito que você quiser, mas aqui tem um raio-x do céu. Eita. Alguém pode até colocar, alguém pode até achar engraçadinho e dar uma oportunidade, mas vai chegar o dia que Deus vai descer na casa. Erevofácia. Eita. Bonitinho de aparência, altura, porte físico assim que nem o meu.
Mas Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis. Quando Deus quer escolher, não adianta correr na igreja para mostrar serviço, não. Eita. Pode correr, pode subir a galeria, pode descer, pode subir aqui, voltar, rodear o altar. E alguém pode até olhar assim, tem perfil. Que Deus quer saber se você tem serviço prestado. Aonde estava Davi? Aonde? Aonde? Pelo amor de Deus, meu campo. Aonde estava Davi? Fazendo o quê? Tomando conta das ovelhinhas do papai. Olha para cá. Era um pequeno rebanho. Eu falei, um pequeno rebanho. E ele lá, tomando conta de ovelhas, Cedilma. Hoje falar de Davi tomando conta de ovelha, todo mundo quer tomar conta de ovelha. Mas nos dias de Davi não era fácil, não. Era a profissão mais humilhante. Era assim como alguém dissesse assim: está vendo esse saco aqui de dejetos? Está vendo esse saco aqui de lixo? Bote nas costas e comece a andar na feira. E eu faço uma pergunta: quem queria pegar esse saquinho? Porque a gente está vivendo uma geração de pessoas imediatistas, que as coisas já prontas. Não, irmão. Você tem que prestar serviço. E tem que prestar serviço para o céu ver. Para o céu aprovar. Estou já terminando. Para o céu aprovar. E ele estava lá, irmã Marinalva, tomando conta de uma ovelha, de algumas ovelhas. E o profeta lá, quando ele vê Eliabe, e Deus diz para ele: Samuel, não olhe para a aparência desse homem, não. Ele é bonitinho assim, mas ele não tem serviço prestado lá no céu, não. Aqui não tem nada dele, não. Eu, Samuel, eu não atento para a aparência, não. O homem vê, olhe para cá, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas eu vejo, mas eu vejo, quando Deus está dizendo eu vejo o coração, Deus está dizendo eu sei qual é a intenção. Meu Deus, você não entendeu, não. Eu vou dizer de novo, Jane Craig. Quando Deus disse o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o coração. Diz para o teu irmão: coração, só quem conhece é Deus. E Deus sabe a intenção. Essa geração é uma geração que a intenção dela é se promover, mas Deus vai levantar uma geração de profetas compromissados com a sua palavra. Eita! A intenção de se promover.
Rede social é engano. Vou dizer de novo: tudo na rede social dá certo. Ninguém coloca lá na rede social que o culto foi um desastre. Quem é que vai pregar e vai dizer o que não aconteceu na rede social? É engano. Mas está aqui no templo sede uma geração de mulheres, de homens que têm uma missão a ser cumprida. Quem é que vai dizer que Jesus não batizou ninguém? Hein, irmã Cedilma? Quem é que vai colocar na rede social que ninguém foi curado, que ninguém foi salvo? Só vai colocar lá tantos batismos, não sei quantas revelações. Jesus ninguém vai colocar, porque rede social é engano. Deus quer saber do original, e o original ele vem pela palavra. Jesus falou: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Saia do superficial. Diga assim para sua irmã, para encerrar: Deus quer te levar ao sobrenatural. Tem pessoas, pregadora, que se acostuma só no superficial, só quer estar por cima das águas. Mas Deus quer que você mergulhe nas profundezas de Deus, as revelações de Deus. Deus ele quer marcar essa geração com graça, com unção. Quando ele leva Jessé e a seus filhos, aí surge uma pergunta: porque passou sete passaram ali, passaram. E quando passou os 7 irmãos de Davi, o profeta disse: acabaram-se os mancebos. Aonde estão os crentes que têm uma missão aqui? Cadê? Não, pelo amor de Deus. Aonde estão os crentes que têm uma missão aqui na terra? Toca no ombro dela e diz assim: enquanto eu estiver aqui, a missão vai ter que ser cumprida. Diga: Deus me levantou e eu vou até o final. A maior missão que você tem que cumprir não é você estar sabendo se Deus está falando com a sua irmã, não. O que interessa é o que Deus está falando comigo. Eu quero continuar ouvindo a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus não erra o alvo. Quem ouve a voz de Deus sabe aonde quer chegar. Eu quero saber quantos estão ouvindo a voz de Deus e sabe aonde é que Deus vai te colocar. Levante a mão aí, abre esta boca e seja profeta de Deus nesta tarde. Acabaram-se os mancebos. Não, ainda tem um, e é o menor. Ele está no campo, está no campo, está no campo, está no campo. Eita. Então vá, chame ele, porque Davi também tinha uma missão. Você sabe a missão que você tem? Diga assim: Deus não me chamou para estar parado. Diga: Davi tinha uma missão, e eu também tenho uma missão. Vá, chama ele, porque não nos assentaremos aqui na mesa até que ele não chegue aqui. Tem pessoas que só está esquentando o lugar para você sentar. Eu vou dizer de novo, porque sou pregador e sou profeta de Deus. Tem pessoas que só está esquentando o lugar para você sentar.
deixa chamar, deixa separar, deixa escolher, mas quando chegar o teu dia, eita glória, a Bíblia diz que mandaram chamar Davi, e quando Davi chegou, o profeta pegou o vaso, chegou no meio dos seus irmãos, e dobrou o joelho, derramou o vaso, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga assim para sua irmã, para encerrar, porque se eu for pregar eu vou para 5 horas. Diga assim para ela: vai chegar o dia em que o Espírito Santo de Deus vai se apoderar da tua vida. Diga: porque a chamada é grande, a caminhada é longa. Nesta caminhada você vai ter que matar leão, você vai ter que matar urso, vai se aparecer leão, vai aparecer, glória seja dado o nome de Jesus, vai aparecer o infeliz de gigante por nome de Golias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a unção que Deus vai derramar na tua vida, vai cair leão, vai cair gigante, vai cair urso, e a glória da última casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Se você crê, levante a mão, abre esta boca e manda glória para Jesus Cristo, porque a missão é longa. Irmã Gessina, a missão é longa. Cedilma, a missão é longa. Érica, a missão é longa. O Fadece, o Moladece, igreja, a missão é longa, mas vai ser debaixo de uma grande e esmagadora presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.